não é? Então, eu acho que é muito favorável, porque o mundo sem informação é um mundo terrível. Quando eu vou fazer uma comparação aqui que eu acho que faz muito sentido. Quando eu comecei no mercado, porra, me apaixonei pelo mundo de investimentos, entendeu? Uma matéria que eu nunca tinha estudado, porque na nossa geração, eu acho que sou um pouco mais velho que você, eu tenho 48 anos. Sou mais velho que você. É, É. então, mas a Mesma nossa geração, geração, é. a gente não teve. Cara, ninguém explicou pra gente que um dia você vai ganhar dinheiro, você precisa saber cuidar dele, É. né? E quando eu percebi, me formei, sobrou um pouquinho de dinheiro, sei lá quanto, 200, 300, 500 reais, 1.000 reais, eu não sei. Eu comecei a estudar isso, né? E aí eu descobri o mercado de ações, só que não tinha como você se informar. Como é que eu compro ação? Como é que eu vendo ação? Não tinha livro em português. Cara, era tudo muito difícil. Então, o mundo aonde qualquer pessoa pode postar, passar uma informação, mesmo que seja ruim, é muito melhor do que o mundo sem informação. A Concordo. dificuldade a partir daí é você peneirar aquilo que é muito bom daquilo que é muito ruim, né? Mas é, você vai ter que ir entrando, estudando um pouco mais, aí você cria o senso crítico daquilo e resolve. Agora, além disso, cara, isso facilitou muito a vida, deixou o mundo muito mais democrático. Eu vou te dar um outro exemplo para você entender o que eu estou falando. Eu vi que você, para chegar aqui no estúdio, a gente passou por 4, 5 salas, eu devo ter visto umas 10 guitarras por aí, certo? É. Antes, para o cara fazer sucesso como músico no Brasil ou no mundo, ele tinha que arrumar uma gravadora, alguém que bancasse o trabalho dele, era tudo muito caro, né? A partir do momento que ele gravava, para ele ir para a rádio, a gravadora tinha que gostar tanto dele que pagava um jabá para tocar a música dele. E aí, se desse a sorte do público, gosta, enfim, no Era final muito das contas faz difícil. sucesso. Hoje, o que que acontece? O moleque, cara, na sua casa, com meia dúzia de aparelho, grava alguma coisa, coloca no Spotify e, cara, Ele tem daqui a a pouco ele está chance, fazendo ele tem a sucesso. Ou seja, oportunidade. isso é muito mais democrático. E eu estou falando exatamente de um assunto, pegando o que eu vi aqui, Sim, do que o que a gente vivia. E funciona para tudo nesse mundo digital. Então, você tem cara vendendo, sei lá, plantadeira de milho sim, no mundo sim. digital e vende para o Brasil inteiro. Você tem o André, que antes falava para uma. Eu viajava, quando a gente iniciou com a corretora, que era uma corretora de valores chamada Rico, né? Eu cheguei pouco tempo depois da sua fundação, só que ninguém sabia sobre o mercado. Eu tinha que pegar um avião e sair no Nordeste, em tudo quanto é capital, falando sobre o mercado para uma sala de 15, 20 pessoas. Olha só. Hoje, no YouTube, cara, todo dia passam por minha sala 5.000 pessoas de todo quanto é lugar do mundo, André, eu né? já peguei live show de Bom Dia Mercado no meio da pandemia com mais de 10 mil pessoas, Pois é. 9 horas da manhã. É. Ah, Daí, meu doido. é, né? Não é para qualquer um. Eu queria começar a pergunta contigo, falando assim, como surgiu a Bolsa de Valores, e que você falasse um pouquinho sobre a B3. Tá. Como surgiu a Bolsa de Valores aqui no Brasil, é isso? E, Ou na história, no no mundo? Brasil, Brasil. Então, você sabe que isso é uma falha minha aqui. Eu não sei exatamente quando surgiu, né? Mas o que eu sei é que a Bolsa de Valores forte aqui no Brasil era no Rio de Janeiro, né? E, enfim, principalmente no final da década de 60, início da década de 70, a gente viveu aquele boom do início do governo militar. Foi quando a Bolsa realmente passou a existir com um pouco de liquidez, né? Onde vieram anos de um monte de ação subindo, um absurdo. E a partir daí surgiram os milionários, os bilionários, é, que foram criados a partir da Bolsa de Valores, né? Esse modelo de compra e venda é um ativo, por exemplo, como que surgiu? Por que a necessidade de ter uma bolsa? Você vê uma renda fixa, você fala, pô, é uma oferta. Então, Mas e a mas isso bolsa? sempre Ah, existiu, né? Por exemplo, a gente pega 1600 e alguma coisa, a gente teve, por exemplo, bolsa lá na Holanda, onde se negociavam bulbos de tulipa, ah, entendeu? Então, essa coisa de quem dá mais e aqui eu vendo por tanto e tudo mais, sempre existiu, tá. né? A gente pega, talvez anterior a isso, em Osaka, no Japão, você tinha o pessoal tradando arroz, comprando e vendendo arroz, utilizando gráficos de candlestick, por Olha exemplo, só. né? Então, esse tipo de negociação sempre existiu. Agora, assim, o início, né? Porque tudo que
diz respeito ao negócio nos últimos séculos tem início nos Estados Unidos, né? Então, perto do muro que tinha na ilha de Manhattan, ficavam lá negociadores e negociando ações de empresas, eventualmente negociando os produtos, né? E assim que nasceu o Wall Street, né? Que era a rua perto do muro onde as pessoas negociavam, né? Aqui no Brasil, a bolsa começou a ficar forte a partir da final da década de 60, início da década de 70, com esse boom no começo do governo militar, aonde, como eu falei para vocês, aí eram milionários, bilionários, né? Gente que saiu do nada para ter 100 milhões de dólares e depois, quando o mercado caiu, muita gente perdeu tudo. Enfim, tem várias histórias que vieram daí. Aí, o que aconteceu? A partir da década de 80, né, a Bolsa de São Paulo praticamente não existia, tá? Mas aí a gente teve aquele caso do Nagy Narras, que aconteceu há Sim, 40 anos da atrás. construtora. Era Não, uma construtora, não, né? não, não, não. Na verdade, ele era um dos grandes sócios de Petrobras e de Vale. Ah, tá. E ele fazia um tipo de operação que era comprando opções, e opções é um mercado alavancado. E meio que às vésperas do vencimento das opções, ele comprava e vendia Petro para ter lucro com aquelas opções. E aí, assim, a história é muito mais complexa que isso, mas Claro, resumindo, claro. um dia é igual aquele cara que é bonzão no futebol, o pessoal, cara, vamos quebrar esse cara hoje? Vamos e tal. Aí, porra, todo lugar que o cara passa, alguém dá uma. Sim. E aí eles se juntaram para quebrar o Caramba. Nagy Narras, e o que acabou quebrando foi o Nagy Narras, que, enfim, perdeu muito dinheiro. Até hoje ele não passa fome, né? Não, Aham. e a Bolsa do Rio, né? E até hoje se discute de quem é a culpa, se é do Nagy Narras ou daquela reunião que foi feita Pra para, chacoalhar um pouquinho isso para aí. chacoalhar ele, que acabou É. quebrando a Bolsa do Rio. Aí que a coisa veio para São Paulo, né? Só que aí na década de 90, no início dos anos 2000, isso não era difundido porque não tinha internet. Então a negociação era em pregão. Então você precisava ter uma autorização da Bovespa ou da BMF para você ir para o floor, para o chão, né, onde era negociado produtos, né, por exemplo, café, boi, soja, contratos futuro de índice de dólar e ações. Né? Ações eram na Bovespa e todos esses outros produtos eram na BMF. Então as pessoas ficavam ali naquelas rodas. De vez em quando a gente ainda vê A gente via que o aquela pessoal ligando, gritaria, gritando, a gente exato, não exato. entendia nada daquilo, Exato, né, né? cara? E como é que funcionava para o investidor pessoa física? O cara tinha que pegar um telefone, ligar para o seu banco, aí o banco. Tá bom, então ó, depois a gente se fala. Aí o banco entrava em contato com o operador e que tinha um telefone ali e ó, compra não sei quantas ações de Petro. Aí ele comprava, fazia lá no final do dia, o cara passava o preço. No outro dia que você ia saber por quanto você comprou. Bom, há 2 semanas atrás, com essa loucura do Trump de colocar tarifa no mundo inteiro, a bolsa caiu 10%, né? E agora já retornou. O mercado hoje fez máxima histórica não, máxima do ano e está 2% da máxima histórica, né? Esse é um caso de, cara, quando as ações ficam baratas e vale a pena comprar, né? Porque você percebe que foi um surto que derrubou o mundo inteiro. Então aqui sim, né? Se parece com. Eu comparei com a gente esperando a Apple lançar o novo iPhone para comprar o novo, não, para comprar o anterior, porque o anterior custa 10 conto. Aí, quando ela lança o novo custa 10 e o anterior passa a custar 7, né? Só que manteve o valor, o que mudou foi o preço, né? O valor, o que, que é? É a mesma bateria, é a mesma tela, é a mesma memória. A única coisa que mudou foi o preço. Quando você tem umas quedas muito repentinas no mercado, a única coisa que muda é o preço, Sim. né? Afinal de contas, por exemplo, Cirela caiu 15% de uma semana para outra. Pô, a Cirela não tem 15% a menos de valor. O que caiu foi o preço, né? Agora, muitas vezes ações caem porque a empresa perde valor, por exemplo. Magazine Luiza de 5 anos atrás não tem o mesmo valor que agora, né? Há 5 anos atrás, você não tinha o Mercado Livre como tem hoje. Hoje eu compro, cara, lá em Taubaté, num sítio, numa fazenda, eu compro, sei lá, um microfone de lapela, ele chega no mesmo dia para mim, certo? Isso Tá há nesse 5 anos. nível. Não, eu tô te falando É porque nesse nível aconteceu mesmo. comigo. Meu É. microfone parou de funcionar.
era, sei lá, 8 horas da manhã, eu comprei, no final do dia tinha chegou. outro lá. Chegou um microfone de R$ 30, É. 100 reais, sei lá quanto custou o microfone. Você não tinha Mercado Livre, você não tinha Amazon, e você não tinha Shopee, você não tinha um monte de concorrente. Hoje você tem. Ou seja, o valor de Magazine Luiza não é mais o mesmo. E aí não tem coisa barata, entendeu? Porque mudou o valor, não mudou o preço. É diferente do iPhone. Aqui o valor permanece. Você vai comprar um carro, porra, lançaram um modelo novo, o carro fica mais barato, o antigo. Você compra porque manteve o valor. Porra, eu pagava 30 antes, por que eu não posso pagar 25 agora? O carro não vale 30, né? Você paga 100 antes, por que eu não posso pagar 90? Só que com ações muda o valor. Então, o que muita gente confunde é isso, de pegar e fazer essa comparação. Ah, valia 100 reais, agora vale um, então tá barato. Não, não. Valor é uma coisa, preço é outra. E como que eu vou aplicar? A gente não sai da poupança, por exemplo, né? Então, quando vocês mostraram para mim, você tem aqui um determinado valor, aí você dividir aqui, então você vai pegar uma fração disso por aqui, uma fração disso por aqui, tal, 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 e dentro de cada uma delas tem o tal do gerenciamento de risco. Foi aí que você me pegou, onde eu resolvi fazer o curso. Você ensina primeiro não perder, a ter disciplina, para depois você conseguir ganhar. Explica um pouquinho para as pessoas como funciona isso. Beleza, cara, já teve um cara que ganhou um prêmio Nobel provando que quanto mais diversificado é o seu investimento, melhor é o seu retorno no longo prazo, né? Aí é claro que tem coisas contra. Por exemplo, Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos, uma vez falou que quem diversifica não sabe o que faz. Porra, sou eu, é você, sei lá, 200 e tantos milhões de brasileiros. Nós não somos Warren Buffett. É. Então a gente tem que ter uma carteira diversificada, certo? E quando a gente fala em diversificação, isso evita que você fique atrás do investimento da moda. Sabe aquele cara que escuta que criptomoeda tá subindo, aí pega todo o dinheiro dele e bota em criptomoeda? Geralmente, o que acontece a Pois partir é, aí daí? que tá. Começa a cair. Aí ele escuta, agora é ações. Aí ele pega o dinheiro de criptomoeda que ele já perdeu e coloca em ações. Geralmente, o que acontece? A ação começa a cair. Aí ele fala, não, o grande lance, ele escuta na internet, é investir lá nos Estados Unidos. Aí ele compra ação americana, a ação cai. Despenca. Bom, É. para evitar isso, porque, cara, você não tem que ser o mestre do timing. Quem precisa ser isso sou eu que vivo disso, cara. Você tem que trabalhar, você tem que ir lá e fazer o seu trabalho, né? O ideal é de você diversificar, porque vai ter o momento da renda fixa e você tem um tanto de dinheiro na renda fixa, né? E você vai ter o momento do mercado internacional, você vai ter um pouco de dinheiro investido lá nos Estados Unidos. O dólar vai subir, você vai ganhar com isso. Não é o que está acontecendo esse ano, mas aconteceu ano passado, né? Você vai ter um tanto de dinheiro na renda variável, você vai ter um tanto de dinheiro em criptomoeda. E aí, cara, dependendo do teu perfil, e eu sou ótimo para traçar perfil, já tenho algumas coisas, engenheiro, né? Algumas coisas pré-produzidas, né? Então eu tenho uma carteira assim, começa por aí. Aí depois vamos esquecer tudo o resto, vamos falar só de renda variável. Porra, eu sou piloto de, sei lá, 3.500 clientes, né? Então, agora, dentro da renda variável, a gente tem que estar mais de empresa de crescimento. Por quê? Com juro mais alto, empresas que pagam bons dividendos, blue chips. Com juro mais alto, o custo do dinheiro fica muito alto, empresa que precisa crescer não performa bem. Então, a gente direciona esse dinheiro para um tipo de empresa. Porra, já estou há 3 meses falando, cara, agora a bolsa eu acho que vai subir, precisamos direcionar o dinheiro para empresa de crescimento. Então, a gente vai mexendo e fazendo essa diversificação. Mais uma vez, André, isso é muito complexo. É por isso que você precisa ter um bom assessor de investimento. André, agora, eu queria te fazer uma pergunta um pouco diferente. Eu já vi você defender muito isso. Eu não sei se eu estou desatualizado nessa informação. Tomara que sim, tá? Ao ponto de você falar, tenho reuniões lá na B3, vou lá verificar isso, parece que tem uma possibilidade disso acontecer. Você vai lembrar do que eu estou falando. Foi até um dos motivos no qual, pela minha realidade, é que eu me desmotivei um pouco. Eu vou fazer um pouquinho aqui o papel de advogado do diabo, Vai lá. tá? Ah, eu desacelerei um pouco. Por que que aqui no Brasil a gente é obrigado a comprar a lotes de 100 ações? Tá. Né? Ótima pergunta. Na verdade, você não é obrigado a comprar lotes de 100 ações, porque você tem dois mercados funcionando.
mas eles não têm a mesma liquidez. Que é o mercado O fracionário. mercado fracionário. Mas Então, vocês falam um pouco desse mercado, dá a impressão que é existe porque algo ele ali tem que... uma liquidez muito pequena, né? Agora, para fazer trade, ele não serve, mas a maioria precisa investir. Então, o que o cara precisa é ter aquela coisa de senso de pertencimento. Se você não tem dinheiro para comprar 100 ações, mas você tem dinheiro para comprar uma ou 10, cara, você tem que comprar isso para você se sentir, cara, sócio de uma empresa, né? Para você, quando vê alguém falar de Petrobras, você prestar atenção, ou de Vale, você prestar atenção, ou de Itaú, você prestar atenção, para quando sai no E jornal, você presta presta... mesmo. É. E você presta atenção, né? Agora, o mercado ainda não é 100% democrático, porque tem essa porcaria. Só que, Por que que isso existe? Isso é cara, porque é um político? sistema, não, é o sistema da Bovespa, quando foi feito, ele negociava lotes ou de 100 ou de 1.000. Então, tudo foi desenvolvido para isso. Mudar esse sistema custa milhões, entendeu? Eu não consigo enxergar isso, cara. Oi? Não consigo enxergar por que que é tão caro mudar esse Pois sistema. é. E aí, vamos lá. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de conversar com o CEO da B3, né? Já entrevistei ele algumas vezes, já tive alguns encontros com ele, eu cobro isso. Gilson, cara, um monte de gente me pede, tá na hora de acabar com essa porcaria de lote de 100 ações e começar a operar com um. Porque E muita aí, gente pode não entender o porquê disso, mas quando você compra um lote de 100 ações, por exemplo, se está R$ 42, você precisa deixar o seu dinheiro calcionado em R$ 4.200. 4.200. Exato, Pô, se eu comprar 200 ações, é 8 pau. Tratando exato, dessa pirâmide que eu te falei de classe B e C, eu vou comprar só da exato. Petrobras e não vou operar mais Beleza, mas o cara pode comprar uma ação. pelo mercado fracionário. Exato. Só que não dá para tradear isso. Para o investidor está resolvido. Para tradear isso é difícil, por quê? Porque esse mercado tem menos liquidez, exige mais atenção, é mais chato. E isso, eu só não digo que o mercado é 100% democrático por conta deste ponto, tá? Mas, e cara, eu já pedi isso várias vezes na Bolsa, e é um negócio que está sendo visto, tá? Inclusive a possibilidade de você comprar menos de uma ação. Cara, eu quero comprar R$ 10 de Petro. Não é mais. É uma ação fracionada. Você Pode compra uma ser fração dela, 1,28 daquela ação. daquela ação, Ah. entendeu? Que é o que acontece hoje com a Bitcoin, por exemplo. Com Que você Bitcoin. pode com comprar Bitcoin. 0,0001 Exato, de exato. Bitcoin. Chegou nós temos a BDR que fala, veio um lote de BDR para o A Brasil. BDR, Começamos- então, aí que tá. O problema é no sistema desenvolvido para a Bolsa. Por quê? Coisas que foram aparecendo depois já tem lote de um. Então, por exemplo, ETF. Por exemplo, ao invés de você comprar um Bitcoin, você pode comprar um valor X de um ETF que no fundo tem o quê? Bitcoin. Sim. Bitcoin. Só que aí você compra na bolsa, não precisa você ter o corretor em outro Pois lugar é, e tal. né? A ETF você já pode comprar de um. Né? Então a ETF custa, por exemplo, sei lá, a Já ETF é de um Bitcoin sinal, custa R$ 15. Então você, com R$ 15 você consegue comprar um. Você não precisa comprar 100. Depois as BDRs, que são ações americanas negociadas Eu aqui no comecei a Brasil. trabalhar nas BDRs, porque Exato. eu podia Você comprar. também compra de um. Então, é o sistema. Agora, como está sendo criado o novo produto, o sistema que está sendo colocado nele já é um sistema mais A atualizado. B3 é uma empresa com fins lucrativos, Sim, não é? sim. Então eu imagino, entendi agora que isso deve custar, como você comentou, uma fortuna para mudar esse sistema. Mas André, olhando o tamanho do Pois é. mercado, Mas que pessoas que vão entrar na Bolsa de Valor, que vão aprender, que vão fazer um curso, faz muito sentido. cara, vai faz entrar muito sentido. vai entrar bilhões ali. Eu acho que é o seguinte, não é por conta do valor, também por conta do valor, porque se fosse uma coisa simples, mas é uma questão de chegar o momento disso ser prioridade, né? Então, a prioridade está em outros lugares. Por exemplo, ela lançou contrato futuro de Bitcoin, né? Mas, no meu entendimento, lançou com preço errado, e a culpa não foi dela, foi culpa da CVM, que demorou 5 anos para autorizar, só que o Bitcoin subiu, Pois e é. aí ficou um E aí? contrato muito grande. Ah. Então, é tudo... O mercado brasileiro de corretoras e bancos, ele é muito melhor organizado do que qualquer mercado do mundo. Por incrível que pareça, a gente tem aquela coisa do síndrome de vira-lata, que aqui Sim, tudo é sim, ruim. sim. Cara, o nosso mercado é muito normatizado, é muito seguro, muito mais seguro que o mercado americano, por exemplo. Tradar aqui é muito mais seguro que Eu tradar nos senti Estados isso na Unidos. pele, viu? É como administrar centavos. Se você negligenciar um raciocínio, dá errado. Né? Então, assim, eu senti na pele o quão é importante você não negligenciar informação,
ou ignorar um passo, porque vai custar um preço. Exato. No mundo do mercado e do mercado financeiro ou bancário, isso não acontece. É muito certo, é muito, muito. Exato. É. Então, é tudo muito lento. Isso não é 100% ruim, mas nesse caso porque é uma coisa que precisava mudar. Eu concordo contigo.